Mais uma vez queremos dar as boas-vindas a todos os alunos que atenciosamente participam desse nosso encontro na Escola Bíblica Dominical Virtual. É a Igreja Batista Sinai conectando você para o estudo da Palavra de Deus. Nossa lição de hoje está voltada para o capítulo 8 de Daniel, nos seus 27 versículos, e nesse texto nós vamos encontrar uma descrição de um sonho muito curioso que Daniel teve. Então, somando com a aula de hoje, nós vamos ter uma visão e três figuras que vão se somar na interpretação de uma linha histórica, uma linha escatológica, mas também histórica. A do capítulo 2, a do capítulo 7 e agora a do capítulo 8. Então venha comigo fazer parte desse encontro, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Todos vocês, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar pedindo ao Senhor direção. Nosso Pai, te louvamos por esse novo dia, por essa nova oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Que bom que você tem participado conosco assiduamente e atentamente. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus em Daniel, no capítulo de número 8, para você ir acompanhando as descrições que estão aqui. Vale lembrar que nós estudamos no capítulo 2 uma visão muito impressionante que Nabucodonosor teve, de uma estátua. No capítulo 7, nós encontramos um sonho que Daniel teve e uma visão. Agora, no capítulo 8, é uma nova visão. Nós acreditamos que estas visões, elas são complementares. Por isso, venha fazer parte desse nosso encontro. No capítulo 8 de Daniel, os versos 1 a 2, nós encontramos a seguinte declaração: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Então ele está falando da visão do capítulo 7. Quando a visão me veio, pareceu-me estar em uma cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Até então, o verso 2, nós estamos no início de uma visão que vai descrever três figuras: o carneiro, o bode e o pequeno chifre. Se você lembra do capítulo 2 de Daniel, a figura é de uma estátua, com cabeça de ouro, com braços e ombros de prata, com a cintura e o ventre de bronze, com as pernas de ferro e com os pés numa mistura de barro e ferro, sabendo que o barro não se mistura com o ferro e o ferro não se mistura com o barro. No capítulo 7, nós acompanhamos uma visão de 4 animais. Agora um sonho de Daniel. Daniel tem uma visão e naquele sonho 4 animais vão se levantar do mar. O primeiro animal é um leão com asas. O segundo animal, um urso com 3 costelas na sua boca e com um lado levantado. O terceiro animal é um leopardo, com 4 pares de asas e com 4 cabeças. Por fim, uma fera que se levanta do mar com uma cabeça tendo 10 chifres. Esta foi a visão do capítulo de número 7. Agora, acompanhe conosco o capítulo de número 8. O capítulo de número 8 descreve o carneiro, o bode, o pequeno chifre, mais outros elementos. Então olhe nessa imagem que nós estamos colocando aí para você ver aquilo que passou na visão de Daniel. E o texto que nós acabamos de ler diz que isto aconteceu depois daquela visão que ele teve anteriormente, a visão dos 4 animais. Então o capítulo 7 e o capítulo 8 são visões de Daniel. O capítulo 2 é uma visão de Nabucodonosor. O capítulo 2, Daniel pede a Deus a interpretação. No capítulo de número 7,
e no capítulo de número 8, Daniel tem uma revelação de Deus a partir de um anjo, de um mensageiro que vai lhe explicar a visão. Se nós olharmos para todo o capítulo 8, nós podemos encontrar esses elementos aí. Primeiro, o carneiro com 2 chifres. Aparece essa descrição no capítulo 8. Depois, um bode com 1 chifre notável. Podemos encontrar ainda 4 chifres notáveis. São elementos que estão presentes no capítulo 8. Ainda 1 chifre pequeno, que nasce naquele bode que tinha 4 chifres notáveis. De um daqueles 4 chifres vai nascer um chifre pequeno. Podemos encontrar no capítulo 8 o exército dos céus e das estrelas. É também uma figura que aparece no capítulo 8. Aparece também no capítulo 8 o príncipe do exército. Tudo isso você vai ver no capítulo 8. Ainda aparece o santo que falava a outro santo. Um santo falando a outro santo. Aparecem 2.300 tardes e manhãs. E também um com aparência de homem. Por fim, no capítulo 8 aparece Gabriel. Se fizermos uma leitura detalhada, vamos encontrar esses 10 elementos. Você pode rever comigo aqui. O carneiro com 2 chifres, um bode com 1 chifre notável, 4 chifres notáveis, 1 chifre pequeno, o exército dos céus e das estrelas, o príncipe do exército, um santo que falava a outro santo, 2.300 tardes e manhãs, um com aparência de homem e Gabriel. Esta é a composição dos elementos que aparecem no capítulo de número 8. Então vamos primeiro dar uma olhada no carneiro com 2 chifres. Se você acompanhar comigo logo depois daquela visão que Daniel teve, e se você observar os versos 1 e 2, ele teve essa visão quando estava na cidade de Suzã. Provavelmente seria o tempo onde Suzã era a capital da Pérsia, que estava sobre esse domínio. Nesse momento, nós podemos então seguir a partir do verso 3. Olha o que diz o verso 3. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Perceba a riqueza de detalhes nessa declaração de Daniel. Vamos seguir um pouco mais. Verso de número 4. Vi que o carneiro dava narradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. É o que nós vamos encontrar até aqui a respeito do carneiro com 2 chifres. Qual é a observação que você pode fazer a respeito desse animal na visão de Daniel? Que os 2 chifres não são iguais, que um chifre prevalece sobre o outro, que esse carneiro ele vai dar narradas para o ocidente, para o norte ou para o sul, ou seja, em 3 direções geográficas. O que isso significa então na história? Vamos um pouco mais adiante. Vimos aqui a figura do carneiro com 2 chifres e logo na sequência nós podemos olhar então o bode com 1 chifre notável. O que nós podemos olhar no capítulo 8 é basicamente a presença de 2 animais, não 4 como existem lá no capítulo 7, mas apenas 2 animais, o bode e o carneiro. É bom lembrar que também estes eram animais que faziam parte do sacrifício do templo. Você lembra da expressão bode expiatório? Ou então do cordeiro pascal? Estas são figuras que representam também o sacrifício. Então, todo o capítulo 7 tem como pano de fundo um cenário que
que aponta para um futuro onde o sacrifício seria algo a ser observado, o sacrifício espiritual. Então, olhe para o capítulo 8, o verso de número 5, agora falando sobre essa segunda figura. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Esta é uma visão impressionante. Daniel vê um bode como que voando, um salto enorme, sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Anteriormente, a figura de um carneiro. Agora, um bode numa posição alta, vindo de uma forma tão impetuosa, vindo do ocidente sobre a terra, e ele sai do chão. Esse bode tem um chifre notável entre os olhos. No verso 6 diz: dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Nós então estamos vendo 2 animais, e um que vai se levantar contra o outro. Esta visão está relacionada também às figuras anteriores que nós já vimos. Então, se as figuras anteriores, elas apontam para uma linha histórica, que nós podemos chamar de uma linha histórica escatológica e profética, também esses 2 animais apontam para uma linha histórica, uma linha escatológica. Nós estamos falando aqui de confrontos entre 2 animais, seguindo a linha de raciocínio das figuras anteriores, reinos que hão de se degladiar e se superar. Nós olhamos para Daniel, os versos de 5 a 8, e exatamente esses 2 versos dão a imagem desse bode com um chifre notável. Agora, se observarmos o verso seguinte, o verso 7, viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Aqui então nós estamos vendo na declaração de Daniel que esse bode, ele vai vencer o carneiro, quebrando os seus 2 chifres, tendo um poder superior. E é isto que está aqui sendo revelado para nós. Daniel, no capítulo 8, verso de número 7. Diante desse cenário, Daniel teve esta visão e ele não sabia explicar esta visão. Quando nós chegamos ao verso de número 15, ele diz assim: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante de uma como aparência de homem. Ao momento em que Daniel queria entender esse sonho, uma aparição diante dele, que era como a aparência de um homem, que veio lhe dar, vamos dizer, o entendimento sobre esta mensagem. Mas aquela figura, aquela sombra ou aquela aparência de um homem, no verso 16 diz: eu ouvi uma voz de homem de entre as mensagens do lar, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Aqui nós podemos observar que diante do sentimento de Daniel, a angústia por querer compreender esta visão, uma figura enigmática que aparece como que um homem, uma voz que convoca Gabriel, um mensageiro de Deus, o mesmo que apareceu a Maria para anunciar o nascimento do Salvador. De maneira que é exatamente ele quem vai aparecer sendo convocado por aquele que é uma aparência de homem para dar o significado a Daniel. Isso é muito interessante, você que está nos acompanhando,
porque nós vamos então agora ver a própria interpretação dada por Deus a esta figura. O que eu quero é que antes de lermos os próximos versos, você tente resgatar aí na sua memória, na sua mente, a figura desses animais, tentando compreender o que estava na visão de Daniel. Você pode fazer isso agora? Qual era o primeiro animal? O primeiro animal que Daniel tem nessa visão do capítulo 8, não do capítulo 7, mas do capítulo 8. Qual era o primeiro animal? Um carneiro, muito bem. Um carneiro com 2 chifres. Um chifre maior do que o outro. Um chifre que cresce mais do que o outro. Mas o texto diz também que logo em seguida apareceu um bode com um chifre notável. E ele estava como que no ar, vindo em direção a esse carneiro. E ele atacou esse carneiro, ele venceu esse carneiro. Ok, se você está comigo até aqui, então vamos entender, assim como Daniel, o que foi que Daniel ouviu de esclarecimento de Gabriel. A interpretação você vai encontrar a partir do verso de número 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Aqui então nós começamos a perceber na fala de Gabriel que aquela visão é uma linha histórica, que aquela visão também tem uma relação com os acontecimentos que estariam dentro de uma linha histórica, o que nós chamamos de uma linha profética ou escatológica. Gabriel disse: entenda, o que está aqui revelado nesta visão se refere ao tempo do fim. Verso 18: falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra, ele porém me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. No verso 19: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Preste atenção, tempo da ira. Aqui você pode perceber também a soberania de Deus e o seu domínio sobre todos os acontecimentos. Aqui aparece o último tempo da ira, que também é o tempo determinado do fim. Verso 20. Aqui temos uma declaração tão explícita do que significa essa visão. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Se você acompanhar na lição do capítulo 7, chifres na Bíblia tem o significado de governos, de reinos, de líderes. Então agora ele está dizendo que aquele carneiro com 2 chifres vai representar justamente os 2 reis da Média e da Pérsia. Nós podemos lembrar de Dario e de Ciro. Isso mesmo, Dario e Ciro. E por que um chifre é maior do que o outro? Porque também na história, o reino da Pérsia, ele se sobrepujou ao reino da Média. De maneira que quando nós olhamos para o livro de Daniel, você encontra Daniel servindo, inclusive, a Ciro, o rei da Pérsia. Então, esta visão mostra uma linha histórica tão importante de ser observada, aí no verso de número 20. Logo no verso de número 21, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Quem foi o primeiro rei da Grécia que aparece aqui simbolizado por um chifre notável? Alexandre o Grande, dominador e de muitas conquistas e de muito poder na Grécia.
Este animal representado aqui, esse bode peludo, vai representar o poder da Grécia sobre o poder dos medos persas. Se um animal vai se levantar contra outro, nós estamos falando então das conquistas de Alexandre o Grande, que se sobrepujaram a todo o domínio da Babilônia, especialmente no Império Medo-Persa. Faz sentido para você observar isso? Ora, isso tem alguma coisa a ver com as coisas que nós já estudamos? Claro que sim. Esses dois animais, eles vão simbolizar duas partes importantes da estátua de Nabucodonosor, naquela visão, e também vão simbolizar animais que foram vistos na visão de Daniel do capítulo de número 7. Você consegue fazer esta associação? Logo, logo então nós vamos fazer esta associação junto com você. Se seguirmos no verso 22, o tecido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com força igual à que ele tinha. Aqui, se olharmos na história, nós estamos então falando dos 4 generais que assumiram, vamos dizer, o reino da Grécia logo depois de Alexandre o Grande. 4 generais que não tinham a mesma força que Alexandre o Grande. Aqui estão representados por 4 reinos que se levantarão deste povo da Grécia, mas não com a mesma força. Verso 23, mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. É bem interessante esta observação. Daqueles 4 reis que se levantariam, mas não têm o mesmo poder que teve Alexandre o Grande, se derivaria uma outra nação, e dessa nação, sim, há de se levantar um rei feroz com catadura e especialista em intrigas. Esta é uma descrição que aponta tanto nas imagens anteriores para a figura do anticristo. E logo no verso de número 24 diz: grande é o seu poder, mas não por sua própria força. O livro de Apocalipse diz que a força do anticristo é dada por Satanás, pela besta que saiu do mar, causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e, atenção, e o povo santo. Aqui estamos diante de uma figura de oposição, de um governante que se levanta, derivado daqueles 4 líderes da Grécia, que vão derivar outras nações, mas há de se levantar um mais feroz, que há de destruir os poderosos e o povo santo. Venha comigo para o verso 25, pois por sua astúcia, nos seus enganos, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. É muito interessante você observar esse conteúdo. Se entendemos que essas imagens elas apontam para reinos, nós então estamos diante de uma figura que está em oposição ao povo santo, mas também ao príncipe dos príncipes, que é uma referência a Cristo. Então olha o que diz o verso 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu porém preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Ora, ao olharmos para tudo que Gabriel compartilhou com Daniel, nós estamos diante de uma imagem
que aponta para uma linha histórica, assim como nós vimos nos capítulos 2 e no capítulo 7. Então, nós temos agora uma visão ampla e mais integrada, se juntarmos o capítulo 2, o capítulo 7 e também o capítulo 8. Dê uma olhadinha rapidinho nesses elementos que nós já vimos. Aqui são 10 elementos. Primeiro elemento, o carneiro com 2 chifres, representando os reis da Média e da Pérsia. O bode com um chifre notável, representando a Grécia, o Império Grego, e especialmente representando a liderança e o poder de Alexandre o Grande. Os 4 chifres notáveis, os 4 generais de Alexandre. O chifre pequeno, o anticristo que aparece ali designado, o exército dos céus e das estrelas. Nós estamos falando da criação e dos santos de Deus, ou seja, esse pequeno chifre que se levanta e ele causa destruição e ele muda as leis, também ele há de ter êxito na perseguição contra o povo santo de Deus. O príncipe do exército é uma referência clara à pessoa de Jesus, um santo que falava a outro santo. Nós encontramos isso no capítulo 8 de Daniel. É uma grande interrogação que aparece aqui no verso de número 13. Depois ouvi um santo que falava a outros, e outro santo lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Há uma declaração de que 2 figuras celestiais estão fazendo uma pergunta. Quando aquele chifre se levanta contra o povo santo, contra as estrelas, contra o príncipe das estrelas, uma oposição declarada a Cristo. A grande pergunta que estes 2 seres fazem: até quando vai durar essa desolação? E o verso 13 diz: até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Quando nós olhamos então para esse questionamento que esses 2 seres, provavelmente 2 anjos, estão fazendo, nós temos uma resposta: 2.300 tardes e manhãs. Várias pessoas interpretaram esta referência como sendo dias normais, ou então como dias proféticos. Aqueles que interpretaram como dias normais, entre eles está Russell Shedd, João Calvino, John Wesley, entenderam que aquilo fazia referência às 2.300 tardes e manhãs, faziam referência a um tempo futuro. Possivelmente um período entre 171 a.C. a 165 a.C., quando Antíoco Epifânio de fato interrompeu o sacrifício no templo por um período de perseguição que durou entre 171 a 175 a.C., até que de fato o templo fosse restaurado e o sacrifício novamente viesse a acontecer. Aqueles que interpretam como dias normais, as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, com base no texto de Gênesis, que um dia é tarde e manhã e o dia primeiro. Nesse entendimento seriam 2.300 dias, ou seja, a partir de algum período após aquela visão que Daniel teve, a contar 2.300 dias depois, grande perseguição viria mais uma vez sobre Jerusalém e impediria
o sacrifício e a adoração no templo. Aqueles que olham para esse tempo como dias proféticos, então podem comparar 2.300 dias a 2.300 anos, olhando para um futuro aonde o nosso Senhor Jesus seria confrontado com a figura do anticristo, mas assim como está descrito no livro de Daniel, também ele seria quebrado ou seria vencido pelo poder do reino eterno de Cristo. Como você pode ver até aqui, o que nós encontramos são referências a uma linha histórica. Qualquer que seja a minha e a sua limitação para entender 2.300 tardes ou manhãs como dias normais ou como dias proféticos, nós estamos falando da soberania de Deus, que se sobrepõe a todos os reinos que se levantarão contra o povo santo e contra o príncipe das estrelas, que é Cristo. Podemos olhar aqui como aparência de homem, também é uma expressão relacionada a Cristo, e Gabriel, o mensageiro de Deus, que vai explicar toda esta visão. Se fizermos uma relação entre a visão de Daniel com a visão de Nabucodonosor, podemos dizer que o carneiro com 2 chifres, ele também se assemelha àquela figura de uma estátua imponente, em que os ombros e os braços, naquela imagem de Nabucodonosor, é uma imagem de prata, representando o domínio medo-persa. Assim como um braço está acima ou se colocado na frente do outro, um reino teria mais poder do que o outro. No capítulo de número 7, essa figura de Daniel agora está relacionada exatamente à figura do urso, que tem 3 costelas na boca, e essas costelas representam 3 lugares distintos que foram conquistados: a Lídia, o Egito e a Babilônia. Agora nós estamos diante de um carneiro que vai dar narradas para 3 direções específicas. Você percebe esta relação? O segundo animal, portanto, esse bode que aparece aqui, está relacionado na estátua de Nabucodonosor, a figura do ventre, o ventre que é de bronze, a cintura representando o Império Grego, que na figura do capítulo 7 está relacionado ao leopardo com 4 asas e 4 cabeças, um animal com 4 cabeças, o animal que representa o grande poder de Alexandre, e as 4 cabeças que representam os 4 generais que viriam após o seu domínio. Desta forma, nós podemos dizer que tanto no capítulo 2, como no capítulo 7 e no capítulo 8, nós estamos diante de uma linha histórica. O que há de comum nessa linha histórica? Reinos e impérios que se levantarão sempre sobre o domínio de Deus. Um reino dominará sobre o outro. É o que nós temos vivido na história. Mas em todos esses elementos, a soberania de Cristo também está exaltada. No capítulo 2, numa pedra que derruba toda a estátua e se estabelece como um monte que reina e governa para sempre. No capítulo de número 7, o reino que é dado ao povo santo para governar para todo o sempre. No capítulo de número 8, o príncipe das estrelas, que está aqui mencionado, ele também é aquele que recebe o domínio e o poder que fora dado a esse chifre que se levantou contra o povo santo. Ele é quebrado e destruído. Mais uma vez, nós então podemos olhar para as figuras de Daniel
com um grande ensinamento sobre a soberania de Deus na história. Em que momento eu e você estamos, então, na história? Nós estamos no momento de ler as profecias, no momento de ouvir as palavras dessa profecia e de guardar as coisas que estão aqui escritas. Acompanhe conosco, cada vez mais progredindo e somando toda esta visão de Daniel, para que possamos ainda mais perceber a grandeza e a soberania de Deus na história. O que nós temos aprendido até aqui nos faz compreender que nenhum governo no mundo é sem sentido. Agora mesmo, talvez você esteja apreensivo com algum governante em algum lugar do mundo, mas pelo que nós temos lido no livro de Daniel, cada governante em cada época, eles estão, de fato, vivendo uma linha histórica que o próprio Deus a escreveu, ele conhece e ele tem domínio sobre todas as coisas. O que a Bíblia nos alerta é que virão dias de dificuldades para o povo santo, mas um reino eterno há de se estabelecer para todo sempre. Assim como os tronos humanos e os impérios humanos, eles vêm e passam, não devemos acreditar que o império divino, ele é passageiro. Que o Senhor continue governando sobre sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre esse tempo do século 21, porque nós estamos a caminho, cada vez mais, para um tempo onde certamente a igreja vai enfrentar lutas e perseguições. Nós caminhamos para o tempo de um anticristo escatológico, aquele que se levanta contra o povo santo. E a Bíblia diz, e ele prevalece, não por muito tempo, até que o seu domínio seja quebrado. Quero então desafiar você nesta manhã a continuar estudando as Escrituras e com o seu coração sempre temente a Deus, sabendo que você é o povo santo de Deus, sabendo que o que o Senhor reservou para o seu povo, para o futuro e para a sua igreja, é o encontro definitivo com o reino eterno de Cristo, do qual você já faz parte agora. Por isso, quando Paulo vai declarar em Romanos, no capítulo 8, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, ele diz que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, elas podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quero desafiar você então a viver Apocalipse 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.